Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Faz o Pix, CBF! Faz o Pix que o Corinthians está classificado na Copa do Brasil. Fim de jogo no Couto Pereira, mais um empate entre Corinthians e Grêmio. Um confronto aí que tem trazido muitos empates, né? Tem acontecido muitos empates entre esses dois times. Se eu não me engano, acho que dos últimos 11 ou 12 jogos foram 2 vitórias do Corinthians. Acho que todos os outros jogos foram empates. Então mostra-se um confronto muito equilibrado. Mas mata-mata não existe empate. Partida decidida nos pênaltis, onde brilhou mais uma vez a estrela do nosso goleiro Hugo Souza, que foi muito bem inclusive na partida, não brilhou apenas nos pênaltis, brilhou muito também no decorrer do jogo. Mas antes da gente continuar falando sobre esse jogo, gostaria de pedir aí para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, nos seguir lá no YouTube e também no Spotify, aí, nosso principal canal, para sempre ficar por dentro quando a gente postar os episódios pós-jogos aí do Corinthians. Bom, vamos lá, vamos começar falando aí sobre esse jogo, né? O jogo terceiro capítulo, né, desse confronto, que começou com um jogo polêmico no Campeonato Brasileiro, né? Após um empate. Aí no jogo de volta, mais polêmica, né, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E hoje foi um jogo, de certo modo, até mais tranquilo aí para arbitragem. Apesar de alguns lances que, na minha opinião, acho que o juiz também deixou correr muito o jogo. Teve um lance ali que o atacante do Grêmio merecia ter sido expulso por segundo amarelo, numa voadora que ele deu no Hugo. Mas enfim, o que importa é que a gente levou a melhor nesse confronto aí, nessa melhor de 3. Esse jogo ele foi literalmente um jogo de xadrez, né? A gente viu ali um primeiro tempo onde ambas as equipes elas tiveram alguns momentos no jogo, né? É verdade que o Grêmio criou muito mais. Foi um jogo muito, muito defensivo das duas partes. E a ausência do Garro no time do Corinthians, ela foi muito sentida. O Corinthians sentiu muito a ausência do seu camisa 10, que estava sendo poupado também pelo Ramon Dias para o Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, sinal de alerta no Campeonato Brasileiro está ligado, apesar da classificação na Copa do Brasil. E o Corinthians sentiu um pouco essa falta de criatividade. O Coronado ele não conseguiu render o que a gente espera dele ainda, né? A gente ainda espera. A gente vê que o Coronado ele tem qualidade, ele tem uma leitura de jogo, ele tem um toque refinado, mas a gente ainda vê que falta. Não sei se é ritmo de jogo, não sei se é minutagem, mas falta ainda alguma coisa pro Coronado engrenar no Corinthians. E o Corinthians sentiu um pouco isso no primeiro tempo. O Grêmio criou um pouco mais, mas com muito mais finalização de longa distância, né, de fora da área, ou em bolas paradas, cruzamentos, do que propriamente infiltrações. E o Corinthians consegue ali segurar um 0-0 no primeiro tempo. E no segundo, quase o Corinthians começa o segundo tempo abrindo o placar. Foi um duelo de goleiros. Eu vejo os dois goleiros hoje nesse jogo foram muito bem. Ambos os goleiros, tanto do lado do Corinthians, o Hugo, quanto do lado do Grêmio. E, cara, era um jogo que tinha ali... Tudo dava indícios realmente de que iria para os pênaltis, né? É maluco você olhar um jogo desses e perceber o quanto a torcida do Corinthians ela é diferente, o quanto a torcida do Corinthians ela brilha se comparada às demais torcidas. O jogo hoje ele era a mando de campo do Grêmio, né? Então a maior torcida ali, a maior parte da torcida era gremista. Só que foi uma coisa que eu comentei no último podcast, né?
O local da partida, o Couto Pereira, Curitiba, Paraná, ele é um reduto de corintiano. Ele é um local onde tem muitos corintianos ali no Paraná. Eu me arrisco a dizer que eu acho que a torcida do Corinthians é a segunda maior torcida do Paraná, talvez perdendo ou até mesmo empatando com o Atlético Paranaense. Então assim, não sei se foi uma boa escolha do Grêmio. Eu acho que para mandar o jogo, ele poderia ter mandado em qualquer outro lugar do Brasil, talvez mais para Florianópolis, né? Ali para a região de Santa Catarina. Mas Curitiba não foi uma boa escolha para o Grêmio. Não foi uma boa escolha para o Grêmio. E a torcida do Corinthians fez sua parte. Ela lotou ali o setor a ela destinado. E embora a torcida do Grêmio, como uma torcida sulista, né, muitas vezes leva aí seus instrumentos de metais, né, seus trompetes para os estádios para ajudar a fazer barulho, em muitos momentos você só ouvia a torcida do Corinthians com um leve som de trompete ali da torcida do Grêmio ao fundo. Isso mostra, cara, o tamanho da torcida do Corinthians, que mesmo em minoria ela consegue cantar. E saiu de lá hoje com esse prêmio, né, com a classificação. E ainda teve um momento ali após a classificação do Corinthians que vai ser uma cena marcante, vai ser uma cena que vai ficar eternizada. Eu vou até colocar a foto aqui embaixo, igual eu fiz no último podcast, né? Que foram os jogadores do Corinthians fazendo ali, cantando junto com a torcida, fazendo o famoso poropopó. Há muito tempo a gente não via essa ligação do time com a torcida, que é sim muito importante. Eu acho que para o Corinthians sair dessa situação é importante que os jogadores entendam que eles estão representando os mais de 30 milhões de torcedores que o Corinthians tem. E essa interação jogador e torcida era uma coisa que a gente já não via, era uma coisa que já não acontecia há muito tempo. Me arrisco a dizer aí que talvez a última vez que eu vi isso muito forte foi lá em meados de 2015, né? Mais até do que em 2017. 2017 a gente ainda teve ali, começo de 2018 com o Paulista, mas depois disso é impressionante como o time foi se afastando, né, do seu torcedor. E é importante a gente ver nesse processo de reestruturação do Corinthians, é importante a gente ver como a torcida e o time eles têm se aproximado de uma forma muito interessante, uma forma muito bacana. Eu já falei isso e repito, eu ainda acredito que o segundo turno do Campeonato Brasileiro não vai ser igual foi o primeiro, não vai ser esse desastre que foi o primeiro. É lógico que a gente está com o sinal de alerta ligado, nós estamos no Z4, mas tem tudo aí para termos bons frutos daqui para frente, né? Bom, vamos falar mais um pouco sobre o jogo. Eu queria falar sobre algumas peças, né? Para começar, eu queria falar sobre Félix Torres. Félix Torres, que me preocupa, porque ele é um grande zagueiro, é inegável, você vê o histórico dele jogando pela seleção, mas parece que ele tem momentos no jogo que parece que ele se desliga, cara. Não é de hoje. Inclusive, eu me arrisco a dizer que ele e o Kaká hoje pareciam que queriam competir para ver quem entregar mais ali o jogo. O Corinthians que entrou aí no famoso 3-5-2, jogando com uma linha de zaga onde tinha o Kaká, o Gustavo Henrique e o Félix. Para mim, dos três, hoje o Gustavo Henrique foi o melhor, foi o mais lúcido, foi o mais constante. E aí no finalzinho do jogo ele coloca o André Ramalho para fechar ali a casinha. Mas o Félix Torres ele me preocupa, porque eu tenho a sensação, às vezes parece que ele se desliga. Parece que ele ou não acompanha a jogada, e aí quando ele percebe a jogada já aconteceu. E isso pode ser perigoso, cara. Num jogo como esse, que é decidido nos detalhes, uma bola, às vezes, uma desligada dessas da defesa pode custar aí uma classificação como a de hoje. Felizmente, hoje deu tudo certo, não chegou a comprometer, mas assustou. Tanto ele quanto o Kaká. Mas eu acho que dos dois ali, o mais preocupante realmente é o Félix, até pela experiência. O Kaká a gente vê que é um jogador que vem construindo ali informação, que vem se construindo ali, vem se formando. Já o Félix Torres, teoricamente, seria um jogador que viria para ser ali titular absoluto. Então é bom
repito isso sempre, o Félix Torres começar a ficar mais ligado nos jogos, né? Inclusive vale lembrar que no último jogo a gente tomou gol por conta de uma pane na defesa, né? E isso não pode acontecer em momento nenhum. E sobre o Kaká, eu queria também fazer um comentário sobre ele. É impressionante como ele finaliza melhor do que muito atacante do Corinthians, né? No segundo tempo ali teve uma bola no finalzinho do jogo que o Kaká ele finalizou, o goleiro do Grêmio fez uma boa defesa. Eu fiquei olhando e falei, cara, imagina se o Kaká fosse atacante, quantos gols será que ele não teria? Ele já é um dos artilheiros do Corinthians na temporada. Imagina só se ele fosse atacante. Bom, eu queria fazer um outro comentário sobre um outro jogador também, que é o Garro. Já falei que o Corinthians sentiu a ausência dele por conta do Ramon Dias tá poupando ele também pro Campeonato Brasileiro. Mas, cara, ele entra ali nos minutos finais, ele tem 2 bolas no pé. Ele entrou, acho que ele jogou, acho que não chegou a jogar 5 minutos. E com 2 bolas no pé ele quase decidiu o jogo 2 vezes. É impressionante como o Garro ele tem uma visão de jogo diferenciada. Como ele tem um raciocínio rápido. Cara, ele entendeu muito rápido o que é ser Corinthians. Ele entendeu muito rápido qual é a função dele nesse time. E quando ele tem essa liberdade para ser o armador, ele é fenomenal fazendo esse papel. É uma pena que o Corinthians não tem ali na frente dele jogadores que aproveitem essas chances criadas. Porque ele tinha tudo para ser o líder de assistência do campeonato. Mas eu confio que as coisas vão melhorar. O Kaká do canal Povo Escolhido, ele fala muito de um termo que é o corintianismo, né? E é esse espírito de confiar até o fim, né? A gente sabe que o nosso ataque ainda não vive um grande momento. A gente vê o Corinthians já com uma defesa se organizando mais. A gente vê hoje um Corinthians que sabe sofrer mais, mas ainda, venho falando isso daí tem 3 episódios ou 4, ainda falta aquele ajuste no ataque. Ainda falta aquela definição da jogada. Ainda falta aquele último detalhe para o Corinthians começar a ganhar jogos em sequência. E eu tenho certeza que esse detalhe vai acontecer. Eu tenho certeza que o Corinthians vai conseguir se achar. É urgente que se ache, mas eu tenho certeza que vai conseguir. E aí a gente vai ver o potencial total de Rodrigo Garro. E cara, falar sobre uma classificação como a de hoje, é difícil até a gente analisar algum padrão tático, né? É difícil a gente falar sobre linha de defesa, porque, cara, quando um jogo vai para os pênaltis, a gente perde a cabeça, a gente perde a noção, a gente esquece tudo que foram os 90 minutos e só quer comemorar. E queria deixar aqui um abraço pro nosso grande freguês Edenilson, né? É mais um ex-Corinthians que não supera o ex-clube e tentou superar aí com o Inter, não conseguiu, tentando agora com o Grêmio também não consegue. Um pênalti bizarro. E eu queria falar também, aproveitando, sobre os pênaltis batidos por 2 jogadores do Corinthians, né? O senhor Romero e o senhor Giovani. 2 batidas nojentas, hein, cara? 2 batidas absurdas. O Romero dando um pulinho antes de bater na bola, vendo ali a definição do goleiro do Grêmio e batendo pro outro lado. E o Giovani só deslocando, cara. 2 batidas absurdas. Eu vou falar que foram... A do Giovani eu fiquei um pouco tenso por conta dele ser jovem, dele estar subindo aí da base, por conta da experiência. Mas, cara, a gente viu que uma personalidade absurda desse garoto. E hoje é dia de comemorar, cara. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de soltar um pouco esse peso que o Corinthians vinha carregando nas costas. Uma classificação muito importante, como eu falei no último episódio, para a manutenção dessas Copas, né? O Corinthians ele necessita dessa manutenção, o Corinthians necessita se manter nessas Copas, até para ter uma perspectiva não só para o resto desse ano, como também para o ano que vem. E a gente sempre lembra que cada fase que o Corinthians avança na Copa do Brasil é mais grana entrando no cofre do clube, né? Então a gente avança aí bem, a gente avança com
num jogo difícil, porque o Grêmio não é qualquer time, inclusive o Grêmio que vinha numa crescente, né? E o Corinthians soube se portar muito bem. É importante se comportar bem contra times grandes, para pegar a casca para quando for jogar contra times menores. Próximo jogo do Corinthians contra o Bragantino. E aí a gente fala mais uma vez sobre uma nova sequência de jogos. O Corinthians teve uma sequência aí de 3 jogos quase que seguidos contra o Grêmio, pegando aí pelo Brasileiro, na sequência pegando 2 jogos pela Copa do Brasil. Agora é a vez do Bragantino. O Corinthians joga aí contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima... Eu ia falar na próxima terça, mas terça é da Sul-Americana. No próximo sábado. Jogo que acontece às 9h30 da noite, jogo tarde. Eu particularmente acho um absurdo colocarem um jogo de sábado para um horário que seria jogo de semana, né? Parece que é só para prejudicar a torcida do Corinthians. Mas jogo na Arena a gente sabe que vai estar lotado, ainda mais de sábado. Então, Corinthians e Bragantino no sábado, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. E na sequência o Corinthians pega mais uma vez o Bragantino pela Sul-Americana. E aí, mando de campo do Bragantino na terça-feira também às 9h30 da noite. Então são 2 jogos contra o Bragantino. Eu acredito que o Corinthians tem capacidade para vencer esses 2 jogos. Vencendo aí no sábado, dá uma respirada no Campeonato Brasileiro e já joga uma pressão também para o jogo de terça. Então é muito importante para o Corinthians esses próximos 2 jogos. Mais uma vez, um para a gente respirar no Brasileiro e o outro também para fazer manutenção aí da Copa Sul-Americana. E para mim a Sul-Americana é o principal torneio aí que o Corinthians tem chances de ganhar, né? De conquistar alguma coisa nessa temporada. É lógico que a gente tem que manter o foco no Campeonato Brasileiro. Não dá pra simplesmente falar assim, vamos em busca da Sul-Americana e esquece o Brasileirão. Não. Eu acho que se tiver que escolher um, é óbvio que precisa escolher o Brasileiro. A gente não pode cair em hipótese alguma, até por questões financeiras. A gente sabe que qualquer rebaixamento, qualquer coisa nesse sentido, pode ser muito, muito nocivo financeiramente para o clube. Eu acredito que o Corinthians não vai cair. Eu acredito que o Corinthians, como eu já disse e repito sempre, vai ser um segundo turno muito melhor do que foi o primeiro. Mas embora a gente tenha assim que priorizar o Campeonato Brasileiro, para mim a gente não pode abdicar também dessas Copas, principalmente da Sul-Americana, que para mim é a grande possibilidade de título aí pro Corinthians no decorrer da temporada. Bom, fiel, chegamos a mais um final aí de episódio, chegamos a mais um final do Spotmão. Hoje com adrenalina lá em cima e um alívio muito grande pela classificação. E o senhor Renato Portaluppi hoje vai chorar de novo. Antes ele chorando do que a gente. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!